Falar do Oriente Médio, temos uma atualização. Tem uma carta vista pela agência Reuters. A agência Reuters, gente, é uma agência de notícias, tá? Tá sempre apurando informação, abastecendo vários veículos de comunicação. Uma carta vista por essa agência mostra que centenas de funcionários da ONU estão pressionando a organização a descrever a guerra em Gaza como genocídio. E não é fazê-lo assim, né, Américo? Às vezes, numa manifestação, falando ao microfone, é um genocídio. É você oficializar, é você fazer de maneira explícita, né? Intitular, carimbar que é um genocídio que está acontecendo. Essa pressão acontece em meio a uma crise de fome no território palestino, com imagens que muitas vezes a gente nem te mostra, né, Américo Martins? A gente nem mostra algumas imagens de tão terríveis que são. Nos conte, por favor. Bom dia. Pois é, Elisa, muito bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Como você disse, essas imagens que vêm lá da faixa de Gaza são muito fortes, muito traumáticas, né? Crianças, mulheres, pessoas passando fome, pessoas deslocadas das suas casas nesse conflito. E agora, o escritório de Direitos Humanos da ONU, do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, são os funcionários que trabalham diretamente com essa questão de direitos humanos. Eles escreveram uma carta para o alto comissário da ONU, a pessoa responsável por essa área, que é o Volker Turk, exigindo que a ONU dê nome aos bois, segundo eles dizem na carta. Ou seja, digam explicitamente que as ações das forças de defesa de Israel e do governo israelense na faixa de Gaza são, de fato, na interpretação deles, um genocídio. Eles dizem que a escala, o escopo e a natureza dessas operações militares, usando inclusive a fome como um suposto armamento de guerra, são equivalentes a uma política de genocídio. Como você disse, Elisa, muitos governos, inclusive o presidente Lula, por exemplo, eles falam com muita frequência, acusam o governo israelense de estar fazendo de fato um genocídio. Mas, se a ONU se pronunciar formalmente dessa forma, vai ter um peso muito maior. A ONU já é vista com muita desconfiança por Israel. Israel acusa a organização de ser antissemita, simplesmente porque eles aprovaram muitas resoluções, inclusive no Conselho de Segurança, também na Assembleia Geral da ONU, condenando várias ações do Estado de Israel nos territórios palestinos ocupados, não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia. A ONU, como a principal organização internacional, se pronunciar dessa forma, vai dar um peso político muito forte a essa questão e é um dos motivos da organização estar sendo cautelosa com relação a isso. Essa carta lembra que a ONU falhou, por exemplo, em Ruanda, quando aconteceu um genocídio que deixou mais de 1 milhão de pessoas mortas e a organização foi muito lenta para agir, isso ainda na década de 1990 do século passado. Desde então, a ONU diz que cabe às organizações judiciais internacionais, aos tribunais internacionais, decidirem e julgarem os casos para definir se o que está acontecendo em determinado conflito é um genocídio ou não. Israel, neste momento, inclusive, responde a uma ação promovida pela África do Sul na Corte Internacional de Justiça sob alegação justamente de genocídio contra os palestinos. O problema é que essas ações demoram muito tempo para serem implementadas, para serem julgadas. Israel, inclusive, tem ordens dessa Corte Internacional para evitar a matança de civis na faixa de Gaza, evitar, por exemplo, acertar hospitais, como aconteceu no início dessa semana, porque eles continuam fazendo esse processo e julgando, vão chegar em algum julgamento em algum momento sobre se essas ações que estão acontecendo agora são um genocídio ou não. Para esses funcionários que são especializados e que são da área de direitos humanos da ONU, isso já está acontecendo e a ONU deveria dizer isso claramente.